Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet. A 1xBet, que é parceira aqui do canal Ave Mais. Você pode ganhar um dinheiro se divertindo. Primeiro comentário, tem um link, você faz o seu cadastro, coloca lá todos os seus dados. E aí você vai apostar. E apostando, você pode dobrar a sua primeira aposta, o seu primeiro aporte. Se você tiver, por exemplo, R$ 30 para jogar, vai lá, eles pedem um depósito inicial. Você faz 30, você colocando a palavra Ave Mais, vai para 60. E aí você escolhe o jogo que você quiser. A 1xBet ela paga bem, paga rápido. É uma empresa muito séria e que com certeza vai fazer você ganhar uma grana. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Amanhã o Vasco joga em Salvador contra o Bahia. Um jogo que é cercado de expectativas por um simples aspecto. O vascaíno, eu tenho feito esse exercício de memória, me considero um privilegiado em relação à memória do futebol. O vascaíno, ele sempre foi ou ele se tornou um pessimista por opção? Olha, na verdade, os últimos anos têm sido anos tão difíceis, tão complicados, de tanta tristeza, decepções, porque quando você oferece alguma coisa de bom ao vascaíno, ele desconfia, ele fica com o pé atrás. A gente, ultimamente, nos últimos anos, eu me lembro de 2020, vou lembrar 2020, que foi o último ano que a gente jogou uma Série A, que nós saímos do início do Campeonato Brasileiro, ganhamos todo mundo. Chegamos a ter 3 vitórias seguidas contra Sport, São Paulo e Ceará, e isso foi para nós um bálsamo, porque o time dava a entender de que ia decolar. Pois bem, que decepção. O time caiu, o time foi derrotado, e eu me lembro bem que naquele ano o Ramon Menezes começou e era o ramonismo, né? O pessoal brincava. E exatamente por um jogo do Bahia, a gente perdeu de 3-0 em Pituaçu, tomando um chocolate, e ali o Ramon Menezes foi demitido. Então o torcedor do Vasco, ele é um torcedor que tem muito medo de tudo. Ele sempre acha que vai ser passado para trás, que o outro vai roubar teu jogador, que o juiz é sempre contra a gente, que tudo conspira para que a gente não ande bem, a sorte não está do nosso lado, tem coisa enterrada no gramado. Assim é o vascaíno hoje. E como eu disse no início desse comentário, eu fiquei tentando me lembrar se antes era um pouco assim. O torcedor de futebol é assim, gente. O torcedor de futebol, ele antigamente se dizia, né, que o botafoguense é que era o supersticioso. Todo torcedor de futebol é supersticioso. Veste a mesma camisa, bota a mesma cueca, vai com a mesma vestimenta, vai com o mesmo sapato. Eu me lembro o Antônio Lopes, treinador, que usava uma camisa verde, e aquela camisa verde foi uma camisa que deu a ele grandes glórias, grandes títulos. E aí, numa segunda época depois, ele passou a não usar mais, mas aí quando perdia, o Júnior Lopes, filho dele, me contou isso. A dona Elza, esposa dele, estava lá entregando. Toma aqui, veste essa camisa. Ser admirador de um esporte, admirador do futebol, também passa por uma questão mística, também passa por essa questão de superstição. Tem gente que diz que não é, tem gente que diz que até abomina. Eu não chego a tanto. Eu sou um pouco maníaco também, tenho as minhas manias, às vezes de sentar no mesmo lugar, de fazer a mesma reza na abertura de jogo, de fazer meu sinal da cruz, enfim, rituais que a gente faz costumeiramente, e isso é um pouco nós, né? É um pouco Brasil, é um pouco cultura nacional, porque eu tenho amigos que torcem por outros clubes e que têm as mesmas manias, sentar no mesmo local, ver o jogo com alguém, enfim, é assim, nós somos assim. Mas é claro que o caso do vascaíno, ele desvirtua um pouco da questão do somente ser supersticioso. Não, ele não é só supersticioso.
ele é também desconfiado, ele também é traumatizado, ele também tem medos de estar ganhando até os 44, tomar um gol e aí isso ser corriqueiro, a bola bater na trave várias vezes, não conseguir ganhar aquele jogo que estava ganho, você massacra, faz 1-0 e no final o adversário empata. Coisas que realmente trazem um certo temor. Eu me lembro no Campeonato Brasileiro de 1992, o Vasco fez um Campeonato Brasileiro maravilhoso, um campeonato estupendo. E o Vasco chega à fase final do Campeonato Brasileiro num quadrangular, eram 2 quadrangulares. O lado do Vasco tinha Vasco, Flamengo, São Paulo e Santos, grandes adversários. O Vasco sai empatando com o Santos no Maracanã, 3-3, um jogo épico, 3 gols do Bebeto e 3 gols do Paulinho McLaren. E depois, fatos acontecem de forma circunstancial que fazem a gente pensar assim, meu Deus, o que está acontecendo? O jogo em que o Vasco perde para o Flamengo e praticamente ali dá ao Flamengo a condição de chegar à final daquele Campeonato Brasileiro, foi um jogo emblemático, que o Vasco toma um gol praticamente de escanteio, um gol tolo, faz uma pressão danada no jogo. Tem um lance emblemático do Cássio, lateral esquerdo, que entra num passe do Bebeto para fazer o gol cara a cara com o Gilmar Rinaldi, que era o goleiro do Flamengo, e ele estoura o músculo arrebenta e ele não consegue chutar em gol, ele cara a cara. Logo depois o Eduardo, lateral esquerdo, tem um problema na clavícula e vai para o vestiário e bota uma tipóia e joga de tipóia. Enfim, situações que você começa a olhar e pensa assim, poxa, hoje não é o nosso dia. Sabe aquela história de que você vai jogar anos e anos e anos? Mas isso é um pouco de superstição. O que o torcedor do Vasco tem é realmente trauma, porque ele está vendo o pão cair para baixo toda hora. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo a reação do torcedor nesse momento, faltando 13 rodadas, em que o Vasco está nesse momento a 4 pontos do 5º colocado, o Vasco é o 4º, e o Vasco está atrás da classificação, fugindo, por exemplo, do Londrina, que tem 4 pontos, conseguiu uma vitória importante sobre o Brusque, mas a grande maioria dos vascaínos não está acreditando, não está, bate assim um pessimismo, um desespero, exatamente por isso, porque a gente não consegue entender por que o Vasco não vai, por que o Vasco não anda. Pois bem, ano passado era o fato do Vasco não ter entrado no G4, né? Uma tristeza. Esse ano o Vasco está 19, 20 rodadas no G4, um turno inteiro já se passou, e a preocupação é se a gente vai ficar, porque isso preocupa, porque faz parte do objetivo você subir. Mas eu queria dizer uma coisa para você, torcedor. Eu até pretendo ser breve nesse meu comentário, porque era uma coisa que estava me incomodando. Eu sempre faço aqui fico maquinando do que eu vou falar. Vou falar do pessoal da 777, vou falar do fato do Vasco virar Vasco SAF. Não, vou deixar isso para amanhã. Vou falar do mistério do Emílio Faro. Não. Eu vou falar sobre algo que eu posso me considerar um expert em falar, que é conhecer muito o Vasco. Nunca foi fácil, gente. Nunca, em momento nenhum foi fácil. Sempre foi muito difícil, sempre foi muito complicado. Talvez eu tenha passado um dos momentos mais aflitivos da história do Vasco em loco, quando em 1998, e ontem completaram-se 24 anos da conquista da Libertadores, eu tive a oportunidade de ver Vasco e River Plate no Estádio Monumental de Nunes. O gol do Juninho é uma coisa que eu agradeço a Deus eternamente, é algo que eu vou levar para o meu túmulo. Eu estava lá, eu tive a oportunidade de ver esse gol, um gol que é cantado em verso e prosa, e aquele foi um dos jogos mais difíceis que eu vi. Ali eu vi o sonho de um clube que tentava ganhar um sul-americano, fora campeão em 1948, sim, mas numa era mais moderna, os rivais todos ganhavam, o São Paulo ganhava, o Flamengo ganhava, o Inter ganhava, o Grêmio já tinha ganho, e o Vasco não. O Vasco tinha batido na trave
79 e 80 foi disputar, não foi bem. 84 acabou não passando da primeira fase, foi eliminado pelo Ferro Carril Oeste, enfim. E as chances eram grandes de você tentar novamente, mas o Vasco não ia, não conseguia ir à Libertadores. E ficava aquele estigma. E você vê o jogo no Monumental de Núñez, quem se lembra, foi um jogo sofrido, duro, uma pressão danada. O Vasco venceu no Rio por 1-0, gol do Donizete, aí você vai para Buenos Aires com aquela dúvida do, poxa, 1-0 foi pouco. Eu estou morrendo de medo, eu acho que a gente não vai conseguir, é muita pressão. É a sensação que o torcedor sempre teve, não é só nossa não, vascaíno. É de todo mundo. Eu tenho meu genro, que é torcedor do Fluminense, estava ontem conversando comigo, preocupado, porque o Fluminense vai jogar com o Corinthians em São Paulo, depois de empatar no Rio, preocupado, pô, será que a gente vai conseguir? E eu disse para ele, cara, leva pro pênalti, o empate leva pro pênalti, sabe? Dá para ganhar em São Paulo, mas é do torcedor, é nosso ter esse receio, é nosso ter esse pessimismo, sempre achar que o nosso não vai dar certo baseado na última experiência. Porque a nossa última experiência foi muito traumática contra o CSA. Nós jogamos muito mal há pouco mais de uma semana. Já antes do jogo do CSA contra o Tombense, a gente já estava fazendo conta. Ó, a gente vai conseguir. O Vasco teria aí uma sequência difícil, são 6 jogos. Dos 6, o Vasco teve 5 fora de casa, porque o Vasco teve agora o CSA, vai pegar o Bahia, vai pegar o Guarani fora de casa, na verdade são 5 jogos, pega Brusque e Grêmio. Então o Vasco teria de 5 jogos, 4 fora. E aí você tem uma impressão ruim porque o time não jogou bem contra o CSA. E aí você fica pessimista. É a mesma coisa de você empatar o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil e você não confiar que o seu time possa vencer. É você ganhar um jogo de 1-0 no primeiro jogo da semifinal. Eu fico imaginando, e o outro lado? Como é que fica o outro lado? O outro lado pensa o quê? Poxa, nós perdemos de 1-0 lá, poxa, dá. É sempre engraçado isso, porque quem perde fora acha que em casa consegue reverter se tiver perdido de 1-0. E quem ganha de 1-0 em casa viaja sem tanta confiança. É engraçado, né? Porque, teoricamente, você é o favorito. A mesma coisa agora, esse jogo de amanhã do Vasco com o Bahia. A gente está vislumbrando um jogo difícil, como se o Bahia fosse um time fora do comum. E não é. O Bahia, ele vem de um empate contra o Londrina, é um time que precisa melhorar também, é um time que é treinado pelo Anderson Moreira, que é um treinador que tem experiência de Série B, subiu com o Botafogo ano passado, mas não é a 8ª maravilha do mundo. A gente vai ter um jogo duro que, se o Vasco tiver atenção, se o Vasco marcar firme, se o Vasco marcar bem, tem chance de conseguir um bom resultado. O time do Vasco não é um time ruim. Para a Série B não é. Nós temos bons jogadores, nós temos um ótimo volante, que é o Yuri, temos 2 jogadores excepcionais de revelação, o André e o Marlon. Nós temos 2 veteranos de muita qualidade, Nenê e Alex Teixeira. É claro que os adversários também se preocupam. Nós temos jogadores que podem ajudar, a gente tem uma zaga de área que vinha bem, um goleiro que é bom, nós temos 2 bons zagueiros, Conceição e Quinteiro são ótimos jogadores. Então eu acho que a gente tem que pensar também de maneira positiva. Mas eu entendo porque o torcedor ele é assim, mas eu queria só dar esse alerta, como eu falei aqui, sempre foi assim, gente, nunca foi fácil para o Vasco, nunca foi tranquilo, em momento nenhum da história foi tranquilo. Eu me lembro a decisão do Brasileiro de 84, Fluminense e Vasco, na cidade se comentava que o Vasco de Roberto Dinamite, o Vasco de tantos outros jogadores, Arthurzinho, aquele time do Vasco de 84, que era um timaço, com Pires, com Gilberto, enfim, com Ayrton, lateral esquerdo, era um ótimo time,
base do América, que tinha sido também campeão dos campeões em 82, que era um mini campeonato brasileiro. O América era pujante e o Vasco chega a uma final de brasileiro contra um Fluminense que vinha muito bem. O Fluminense tinha ganho na semifinal do Corinthians, o Vasco vencer o Grêmio. E a expectativa era grande de que o Vasco pudesse vencer, mas tinha-se a confiança, mas também sabia-se que do outro lado tinha um grande adversário. O caso agora é um pouco semelhante, pode não ser o maior time do mundo, mas do outro lado também, nós não temos um time muito superior ao nosso. A gente vai muito mais pela história, a gente vai muito mais pelo passado recente. Quando a gente for jogar em Porto Alegre, vai ser a mesma coisa, mas vejam, o Ituano ganhou do Grêmio em Porto Alegre ontem. E aí? Como é que você escreve uma página dessa? Então eu só queria trazer aqui um pouco de tranquilidade. Eu também estou apreensivo, mas estou muito mais ansioso para o jogo do que com medo. Eu confio que os jogadores do Vasco sabem da responsabilidade, sabem da dureza do jogo, sabem da dificuldade que o time vai ter, sabem que a pressão vai ser grande. Mas o Nenê falou uma coisa muito emblemática essa semana que eu concordei. Aliás, achei ótima a entrevista do Nenê. Ele disse: os times de menor investimento jogam contra os grandes, assim, porque Bahia, Grêmio, Cruzeiro e Vasco são os times a serem batidos. Então eles jogam com uma disposição fora do comum. Mas quando esses quatro se enfrentam, os jogos são duros, são jogos bons. Nós tivemos um Vasco e Bahia bom no primeiro turno, um Vasco e Grêmio ótimo em São Januário no primeiro turno, tivemos um Vasco e Cruzeiro também muito bom no Maracanã. Então o Vasco tem possibilidade de fazer um bom jogo e eu tenho confiança. Tenho confiança, acho que o Emílio faz um bom trabalho, acho injusto as críticas, acho injusto sempre esse simplismo de ser o treinador o culpado. Não, os jogadores erraram. Qual é a culpa que o treinador tem da defesa tomar um gol com 1 minuto, como foi em Maceió? Então o jogador precisa também assumir um pouco mais essa bronca, precisa assumir também que está errado. Então eu acho que o Emílio faz um bom trabalho, o Emílio está indo para mais um jogo dele, tem 7 jogos comandando o Vasco, tem 4 vitórias. Será que é tão ruim assim? Será que ele é tão péssimo assim? Não acho. Então eu vejo otimismo num bom jogo, por serem dois times de igual participação, dois times de camisa. O estádio vai estar lotado? Vai estar lotado, mas que bom que a gente vai jogar para tanta gente. Eu me motivaria, eu acho que tem que ser assim. Quando eu faço uma live para 15, 20 mil pessoas, eu me sinto prestigiado, então eu procuro fazer ainda melhor, ter um desempenho melhor. Então, tudo isso a gente tem que pesar. Mas o mais importante não ache que o pessimismo é inerente à nossa vontade. Não. A gente é assim, o torcedor brasileiro é assim, para todos os clubes, seleções, é sempre assim. Eu acho que a gente não vai ganhar, putz, esse jogo é difícil. Já viu o centroavante dos caras? O do vizinho é sempre melhor. Então, não se acanhe. Se você está otimista, maravilha. Se você está muito pessimista, olha, você sempre foi assim. A gente sempre foi assim. Mas eu tenho um otimismo. Eu acho que o Vasco vai fazer um bom jogo, vai fazer um jogo arrumado, vai fazer um jogo direito, vai jogar num campo bom, vai jogar num campo aberto, vai jogar contra um time que vai propor o jogo. Acho que para o Vasco isso é importante. Se o Vasco jogar bem, com bola no pé, fazendo o jogo rodar, eu acho que nós temos boas chances. Eu queria aproveitar essa acorda de hoje, do sábado. Como eu te disse, tinha muita coisa para falar, mas eu falei, não, preciso dar esse recado porque esse exercício de memória me fez pensar um pouco nisso. Nós sempre fomos assim. Quando eu fui para Buenos Aires na minha lua de mel e fui ver o jogo, eu disse à minha mulher, estou pagando esse ingresso, mas estou com medo. Eu não sei se a gente vai conseguir a classificação para a final da Libertadores. E o fim da história todo mundo sabe. É assim. Sempre foi assim, sempre será assim. Mas só que contra tudo isso tem uma camisa muito pesada. Tem um clube que tem uma paixão carregada com ele, que vai enfrentar um grande adversário, mas eu sou muito mais o Vasco. Mesmo com esse time que oscila, irregular, mas eu acho que a nossa hora está chegando. Eu acho que o nosso momento está chegando. A gente vai conseguir classificar, vai ser duro até o final, vai ser difícil até o final, sim, prepare-se, mas eu estou muito otimista. Acho que a gente consegue se classificar e vai se classificar bem. A gente vai ter essa alegria no final do ano. Tá bom? Se acalme, fique tranquilo. Amanhã a gente bota as nossas emoções para fora.
Grande abraço, um ótimo sábado, fica com Deus. Obrigado pelo carinho, pelas mensagens de sempre, pela audiência, vocês são muito carinhosos. E mesmo aqueles que me criticam, que mandam mensagem, zero problema, com respeito e educação, a gente está por aqui. Grande abraço, um ótimo sábado. Tchau.